A saúde ela tem que caminhar e tem que se melhorar cada vez mais. A gente não pode estacionar. Por quê? O hospital nosso, top atendimento, uma cidade, se vocês forem lá em Maracaí, vocês vão ver que o atendimento do hospital é muito bom. Mas não começou só da gestão de agora. Eu falo que o prefeito que entra tem que dar continuidade nas coisas boas. E é isso que a gente vai fazer. O hospital foi reformado inteiro na época do Tatu, a parte de estrutura. Hoje foi colocado ar-condicionado, foi colocado camas novas lá. Então a gente tem que continuar e tem que manter o padrão no nosso hospital e melhorar cada vez mais o atendimento do hospital. Porque independente de questão financeira, passou mal, é ali que é o primeiro atendimento, o nosso pronto-socorro e o nosso hospital. Então, a gente vai continuar valorizando o nosso hospital de Maracaí e os servidores lá também do hospital. Candidato, falar um pouquinho mais especificamente sobre as especialidades médicas, que é o que abre o seu plano para a saúde, não é? Disponíveis para o atendimento. O senhor fala em todas as necessidades da população. Então, a minha pergunta é, quais especialidades hoje o senhor afirma que faltam no município de Maracaí e o que o senhor pretende enquanto eleito? Uma das principais é o neuro, que precisa, que tem bastante pessoas precisando, que relataram para a gente, e a questão do vascular também. Essas duas é o que eu mais ouvi da população nessa caminhada minha. Entre outras, que daí entra na questão da criação do centro diagnóstico dos PCDs, que daí entra na questão das crianças especiais, que a gente também colocou aqui no nosso plano de governo. Tá, aí, deixa eu até aproveitar, já vamos falar. Já vamos aproveitar o gancho. A gente trabalha com o quê? Com a resposta. O senhor deu a resposta sobre a questão dos PCDs, né? E todo mundo que está nos ouvindo já sabe que a gente vai falar, mas a gente repete porque o senhor não deve saber. Passou com a gente aqui o Silvio do Bolão, que é o candidato de Tarumã. Ele tem um filho com autismo, com 4 anos. E ele veio com um cordão, a gente não percebeu na primeira entrevista, e depois ele chegou aqui, e só o Fernandinho que percebeu. O Silvio do Bolão tem um filho autista. E aí o que acontece? Ele levantou essa bandeira e pediu para Elielto levantar essa bandeira para todos os candidatos. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o autismo. Que tipo de compromisso o senhor pode assumir sobre o atendimento do autista? Porque assim, você atende ele e atende toda a questão da família também. Isso. Tanto na área da saúde, na área da educação principalmente, porque ele relata uma situação que a administração pública municipal ainda não está pronta para receber e como que eu posso assim, atender essa questão. O que o senhor pode falar sobre isso e assumir um compromisso, que é isso que a gente está falando para todos os candidatos que estão passando aqui? Com certeza, Jerônimo. Igual eu falei, eu estou soltando alguns vídeos nas minhas redes sociais, muitas pessoas já viram lá, e eu firmo um compromisso aqui com a família dessas crianças, porque casa a casa que a gente vai fazendo, Jerônimo, a gente se emociona com o depoimento dessas mães. A gente se emociona, porque assim, eu tenho meu menino de 8 anos e elas contando o que elas passam, a humilhação muitas vezes para conseguir o direito dessas crianças, o direito. Então elas vão também no promotor direto atrás do direito para os filhos delas. E a gente pretende, já firmei um compromisso isso também, por isso que está aqui. Fala-se da questão do centro lá de Maracaí, que vai ser aberto agora, mas ficou muito tempo parado. Aí eu comecei na minha campanha a falar mais isso aí, ouvir as mães. Da mesma forma que eu falei que a gente vai ouvir o servidor público, nós precisamos ouvir as famílias maracaenses que passam por isso. É elas que sabem, é as mães, é os pais, é os familiares que estão mais próximos que sabem dessa dificuldade. Fala assim, mas você entende tudo isso aqui? Não. Porque é a mãe, é o pai que passa lá. Mas nós vamos ouvir, nós vamos dar e garantir o direito dessas crianças, da ressocialização, porque não é colocar uma criança com autismo numa sala separada, fechada. Isso aí não é tratar o ser humano, não é tratar uma criança com dignidade. Então a gente quer fazer o melhor para essas crianças, para essas famílias. E é um compromisso meu, Gui. Não é promessa, é compromisso. Em todas as áreas, saúde, educação. Certeza, saúde, educação. O que for necessário. O que essas crianças, essas famílias precisarem for do nosso alcance enquanto gestor público, eu vou fazer. E na questão do atendimento odontológico, e eu faço um comparativo, tenho estudado os planos de governo, também tem muitos candidatos que não citam. O senhor está citando o tratamento odontológico. O que o senhor planeja, caso eleito, com relação a isso? É para a gente ampliar o atendimento, nem que for para ser pelo menos um dia na semana ou 2 dias na semana, para a gente suprir isso. Porque a nossa cidade, como trabalha o pessoal em turnos da usina e das fazendas lá, esse pessoal às vezes não consegue passar pelo dentista ali nos horários que tem. Sim. Então a gente iria fazer esses atendimentos fora do horário. 2 dias na semana ou 1 dia na semana, até a gente
como se diz assim, eliminar todos a demanda que tem ali. Aqui em Assis é toda primeira segunda-feira do mês. Que faz fora de horário. Até às 8 da noite. Legal. E assim, a ideia é essa do senhor. Isso, é fazer um horário estendido para essas pessoas que chegam do serviço mais tarde. O comércio, por exemplo, o pessoal sai dali às 6 horas da tarde também. Às vezes acontece de não conseguir marcar e ir no horário de almoço ou ir num horário durante a semana. A gente vai fazer esse horário diferenciado para atender esses trabalhadores da nossa cidade. Candidato à educação, antes de falarmos da parte pedagógica, vamos falar da parte funcional. Questão dos professores e todos os servidores que trabalham dentro da educação. O que o senhor pretende com relação a plano de carreira e a questão salarial? Professor Lelto, essa questão do funcionário público, igual vocês viram que eu coloquei várias ações aqui para poder valorizar. E aqui também na questão da educação eu coloco isso. Porque não tem como a gente querer uma educação de qualidade se a gente não começar com os nossos professores e com todo o núcleo da educação. Por que todo o núcleo? Porque não adianta eu falar que eu vou valorizar só o professor e deixar lá o pessoal que faz a limpeza das escolas, que faz a merenda. Então a gente tem que pensar no global. A gente vai sentar com a nossa secretária ou nossa secretária, né? Não sei se vai ser homem ou mulher da educação. Quem é mesmo o nome mesmo? É secretário? Como que é? Ou secretário ou secretária da educação que a gente vai colocar na nossa administração. A gente vai sentar e vamos discutir e ouvir. Por isso que eu falo, o político ele tem que ouvir a população, ouvir os servidores, ouvir os professores e chegar no denominador que seja bom para todo mundo. E na questão da educação, que é o quê? O aprendizado da nossa criança. Então a gente quer valorizar eles também e ver da forma que a gente vai poder aumentar esse IDEB nosso. Pegando o gancho da sua resposta, já na parte pedagógica agora, a questão do IDEB. O senhor fala em aumento do índice de desenvolvimento da educação básica, que é o índice do IDEB, não é, que mensura o nível de conhecimento dos alunos. Como que o senhor pretende aumentar isso, candidato? Como eu falei agora um pouco aqui, a gente precisa valorizar e precisa fomentar. Igual eu falei de dar os treinamentos para os servidores públicos de diferentes áreas, os professores também é a mesma questão. A gente precisa ouvir eles e fazer o quê? Dar treinamentos, ver a questão do professor, o que ele está precisando. É um material, vamos dizer assim, a escola, a sala está boa? O que precisa mudar? A televisão? É um ar? Porque a gente precisa fazer com que esse professor passe para a gente toda a dificuldade dele e a gente poder valorizar ele através de treinamentos. Questão aqui Sistema de ensino também. Sim. Tem alguns professores... Isso, que era o que eu ia perguntar. Tem alguns professores que falam para a gente a questão do respeito do sistema de ensino. Apostila, o material... Como que é hoje? Hoje é apostilado hoje, o nosso sistema de ensino. Porém, tem alguns professores que vêm falar para a gente que fica ali meio engessado. E eles que estão ali no dia a dia com as nossas crianças. Então, a gente precisa ouvir eles e também passar. Se tem um sistema de ensino contratado, vamos sentar com os professores, vamos ouvir eles, para eles passar também para esse sistema de ensino. É a melhor forma da gente poder fazer com que as nossas crianças aprendam de verdade. Então, para eu concluir o raciocínio, as mudanças que o senhor pretende implementar na educação irão surgir da demanda apresentada pelos profissionais da educação. Com certeza, a gente vai ouvir eles, vamos sentar com o secretário, com os diretores, com os coordenadores, para a gente ouvir, chegar no denominador que é principal, que é a educação, o aprendizado da nossa criança, do nosso município. O senhor comenta também sobre projetos extracurriculares, que são aqueles que não estão previstos no currículo de ensino, que é onde estão elencados todos os conteúdos programáticos. O senhor comenta sobre isso no seu plano de governo, música, dança, línguas estrangeiras. Como que seria isso na prática, candidato? A gente iria implantar isso aí porque hoje não tem. Até a questão da robótica. Hoje não tem isso lá. Hoje não tem. Até a questão da robótica, que a gente vê muito o pessoal falar do SESI, onde tem a escola, que é pelo SESI, Paraguaçu Paulista, tem a questão da robótica. Que as crianças, quando você fala, as crianças já falam assim, não, a gente faz uma robótica lá. E essa questão da dança, das línguas, a gente precisa valorizar isso. Antigamente tinha o CEL, que fazia as línguas, né, espanhol lá. Eu lembro que a minha irmã até fez. Então a gente precisa resgatar isso e colocar de novo, incluir isso no aprendizado das nossas crianças. Antes de a gente entrar em outros assuntos, eu fiquei curioso com uma questão aqui, o candidato. Deixa eu ver aqui. Assegurar a distribuição do material escolar.
e de qualidade. E uniformes no tempo adequado das estações do ano. Isso. Porque assim, não está sendo entregue. Porque tem vezes que demora-se um pouco por causa de licitação, falam que é por causa da licitação, demora a entregar. Certo. Então, assim, as crianças já entraram na escola, já está ali 30, 40 dias ali, 60, já aconteceu, para depois receber tanto o material e também o uniforme. Então, a gente quer fazer o quê? O planejamento para que isso, quando for começar já, as aulas, já ter tudo isso para as crianças nossas. Entendi. E sobre a questão da distribuição do material escolar de qualidade? O senhor falou sobre o material. Isso. Todos recebem lá hoje o material? Todos recebem, mas é muito fraquinho, vamos dizer assim, muito pouco. Você pegar uma caixinha de lápis, um caderninho ali. Então, assim, a gente precisa valorizar isso, ajudar, porque tem muitas famílias que não têm condições de comprar esse material para as nossas crianças. E como seria no caso do senhor prefeito? E a gente vai sentar e ver com os professores mesmo, levantar qual é a quantidade, o que seria. Às vezes fala lá um caderno de tantas páginas. Não, o professor acha, não, tem que ser um caderno maior. Ah, tem que ser uma caixinha de lápis de cor de 12. Não, pega uma de 24. A gente vai atender, vamos dar estrutura para o nosso professor poder dar uma educação de qualidade para a nossa criança. O senhor acha que hoje não tem esse diálogo? Não. Que o senhor está propondo? Hoje não tem Não. De ouvir o professor para saber aquilo que a criança vai precisar? Não. Muito rápido, não, mas não. Não, porque os professores que me falaram que não. Chega lá o material lá, é entregue para as crianças e não teve um diálogo, não perguntou o que seria,